Cumprimento a amada igreja que a paz do Senhor essa noite, amém? Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Está iniciando mais esse estudo. Penúltima aula desse trimestre, penúltima aula. E nós vamos estar aqui orando. Convido a todos para nós estarmos aí fechando os nossos olhos e orando ao Senhor essa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, meu Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja para aprender um pouco mais da tua poderosa palavra, Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo venha aqui abrir os olhos do nosso entendimento para a compreensão das Escrituras e que nós possamos também ter sabedoria para aplicar tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite na nossa vida, no nosso lar, em todas as áreas, meu Pai, da nossa vida, que nós venhamos ter essa sabedoria de aplicar todos os seus ensinamentos para nós sermos abençoados, tanto nessa vida como também na vida eterna. Quero estar abençoando cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, abençoe cada irmão que está aqui, repreenda todo o mal, toda retaliação, Senhor, do inimigo, toda confusão que o inimigo pode lançar na mente, nos corações. Nós repreendemos nessa noite, que venhamos abrir os nossos corações para a compreensão do que o Senhor quer nos falar nessa noite. Os irmãos que irão chegar ainda, o Senhor traga em paz, o Senhor traga em segurança e livre de todo mal, e abençoe essas vidas também, que vão aí assistir também pela internet, Pai, e desde já nós te damos toda glória, toda honra, toda exaltação, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar. E a lição número 12 é a penúltima lição. Semana que vem, lição número 13, é a última lição, onde nós vamos estar também realizando, o sorteio de alguns brindes aí, como já é tradição do estudo bíblico da palavra. Vou estar apresentando mais uma vez esse trimestre, que é sempre importante. Esse trimestre nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Lição número 12, lição de hoje, lição número 12, tem como título Imersos no Espírito nos últimos dias. Texto áureo está em João, capítulo 7, versículo 38, que diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Vamos falar bastante desse rio da vida, que representa, que já diz, já nos ensina bastante, que representa o fluir do Espírito Santo. Aonde o rio passa, leva vida, não é verdade? Aonde o rio passa, ele vai levando vida, irmãos. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas também. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 12. Ezequiel 47, versículo 1 ao 12. O Pedro pode estar colocando aí. Coloca aí, Pedro. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas.
E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém, glória a Deus. Então os irmãos lembram na aula passada, né, só relembrando, que nós estudamos sobre a visão que Ezequiel teve do templo, né, do novo templo, e esse templo é o templo do milênio. Então aqui nós estamos continuando nessa visão que Ezequiel teve, né. Aqui ele teve uma visão que um rio saía desse templo, né, e o rio corria até o mar. Vamos descobrir que mar é esse e o que esse rio fazia, né, quando o caminho que ele passava, o que ele produzia. Vamos estar aqui também aprendendo o que representa esse rio, o que significa esse rio para as nossas vidas na prática. Vamos já para a introdução, na revista dos irmãos também. Acompanhe junto comigo aí a introdução que está na revista de cada um também. Que diz assim: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. Então, como nós falamos, né, a continuação da visão do templo de Ezequiel. Templo do milênio, sempre lembrando. A primeira parte, versículos 1 ao 6, se concentra na água que flui de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 até o 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão. Mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Essa questão aqui, irmãos, esse nome bem grande que tem aqui e difícil de falar, né? Pneumatológica. Isso aqui, a pneumatologia é o estudo que é o ensino que nos meu Deus. É o estudo do Espírito Santo. É o estudo do Espírito Santo. Quase não sai. É o estudo do Espírito Santo, a pneumatologia. Vamos lá para o tópico 1. Tópico 1, sobre o aspecto escatológico. Escatologia também nós já aprendemos que é o estudo das últimas coisas, é a escatologia. Subtópico 1, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Então, algumas observações aqui antes de continuar. Aqui fala de uma visão desse rio que está saindo do templo, e este rio está percorrendo um caminho. Por onde esse rio percorre, ele leva vida. E fala que leva vida até mesmo para o Mar Morto. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho
sobre o Mar Morto. Até mesmo no Mar Morto, né, conseguiu levar a vida aí esse rio. Onde ele passava, ele fertilizava as terras e distribuía vida. Isso simboliza, irmãos, a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas também. A Bíblia fala que quando nós não estamos com as nossas vidas ainda entregues a Jesus Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mortos espirituais. Então, quando nós bebemos dessa água do rio da vida, essa água do Espírito Santo, o que essa ação faz dentro de nós também? Produz vida. Assim como produziu vida no Mar Morto, produz vida também nas nossas vidas também. E o Mar Morto, aos olhos do ser humano, irmãos, o Mar Morto é impossível voltar a ter vida. Aos olhos do ser humano. Mas aos olhos de Deus não é, né? Existe uma profecia de Ezequiel, essa profecia que nós estamos estudando, que o Mar Morto vai voltar a ter vida. Outra coisa que eu destaquei aqui, né, para a gente começar, é que das evidências tanto internas quanto externas. Aqui falo de evidências internas e externas. Nas nossas vidas, nós temos que ter essas evidências de transformação. Essas evidências de santificação. São evidências internas, mas também se reflete no exterior. Às vezes nós temos a falsa impressão de pensar assim, que Deus ele não olha para o exterior, né? Para Deus tanto faz o exterior, ele não quer nem saber do exterior, porque às vezes nós pegamos aquele texto de Davi e falamos, Deus ele olha para o coração, e nós achamos que Deus ele não vai estar também observando ou querendo uma transformação exterior também, né, irmãos? Mas Deus ele quer uma transformação tanto interior como exterior também, sabe por quê? Porque Deus ele fala do testemunho, a importância do testemunho. Certa vez os discípulos estavam ali, ia se alimentar com Jesus Cristo, aí os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Falaram assim, aliás, os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus. Perguntaram para Jesus, vem cá, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus falou, vocês são hipócritas, vocês estão preocupados com o exterior. O que contamina não é o que vem de fora, o que contamina é o que sai de dentro, Jesus explicando, né? Só que depois Jesus falou assim, ó, limpai primeiro o interior do copo, para que depois o exterior também fique limpo. Olha, limpai primeiro o interior, para que o exterior também fique limpo. Então é assim, quando nós limpamos o nosso interior, isso vai refletir no exterior também. Então a verdadeira transformação exterior, irmãos, ela tem que vir acompanhada daquilo que vem de dentro primeiro, porque senão vai ser farisaísmo. Vou explicar melhor. Outrora, né, estávamos aí no mundo, perdidos no mundo, a gente andava de qualquer jeito. Então não adianta agora eu chegar à igreja, né, vestir uma roupa bonitinha, colocar uma Bíblia atrás do braço, se o interior não for transformado. A transformação só externa é farisaísmo, é ser fariseu. Mas quando a transformação externa é evidência daquilo que vem de dentro, aí sim é a verdadeira transformação. Então não é andar de qualquer jeito, né? Se nós formos transformados por dentro, nós vamos mostrar isso exteriormente também. Isso vai exteriorizar para as outras pessoas também, né? Porque até mesmo as pessoas vão perceber a mudança também nas nossas atitudes, ações, maneira de falar, maneira de agir, né? Maneira de proceder em todas as áreas das nossas vidas. Então, tanto o interior como o exterior também é importante para Deus, para darmos bons testemunhos nessa terra. Existe esse falso pensamento aí, Deus só está olhando para o meu coração. Não, Deus está olhando para todas as nossas atitudes, né? A Bíblia fala que até mesmo que não podemos fazer um dos pequeninos cair, e às vezes nossas atitudes exteriores pode fazer com algum escandalizar também os pequeninos de Jesus. Então falamos aqui das evidências internas quanto externas, e esse templo, irmãos, ele fala que, a lição fala aqui que esse templo ele vai ser literal, ou seja, não é algo figurado, não é só um símbolo, vai ser algo literal. Por quê? Porque aqui fala das dimensões do templo, né? Fala que o templo vai ter tantos metros de altura, tantos metros de largura, fala todas as características físicas do templo. Então nós entendemos que o templo vai ser literal. Assim como o primeiro templo foi literal, templo de Salomão. Segundo templo, templo de Herodes, estudamos aqui na lição passada também. Templo de Herodes foi literal. Então, físico, né, material. Então esse terceiro templo, que é o templo do milênio também, não vai ser algo espiritual, não, vai ser algo literal também esse templo, é o que está falando aqui na lição. Então todas as vezes que os irmãos imaginar esse templo, imagine ele de uma forma literal e não figurada.
Figurada é aquilo que nós usamos, né, para simbolizar algo. Como Jesus muitas vezes falava ali por parábolas, usava ali alguns símbolos, mas esse templo aqui é literal. Na Bíblia tem algumas coisas que são figuradas, que são figuras, mas tem coisas que são literais também. Vou dar um exemplo de uma coisa figurada. O dragão de Apocalipse. Fala que no Apocalipse vai ter um grande dragão, né? O grande dragão. Só que ali, na verdade, não é um dragão literal. Aquilo ali é um símbolo. Ali, sim, é figurado. É um símbolo de Satanás. Fala que o dragão, ele é a antiga serpente. Mas ele usa a figura do dragão, né, para simbolizar esse dragão. Então, tem o sentido figurado e o literal na Bíblia. Nós temos que saber diferenciar cada coisa. Outra coisa que eu destaquei é sobre a questão da evidência interna e externa, né, irmãos? Como nós estávamos falando aqui. E aqui tem uma coisa interessante, que a palavra do Senhor fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Lá no finalzinho desse tópico, desse subtópico 1, vai dizer assim, ó, de igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Então nós estamos falando aqui de um novo templo, irmãos. Hoje em dia, a Bíblia ensina que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Só que a Bíblia fala que nós não somos mais aquelas velhas criaturas. Nós podemos dizer que nós somos também agora, a era da igreja, nós somos o novo templo que o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Esse templo aqui que está falando de Ezequiel, vai ser um templo ali para cumprir com as profecias. Mas o novo templo que Jesus ele quer habitar e o Espírito Santo quer habitar e já habita, somos todos nós. Eu e você somos o novo templo onde o Espírito Santo habita. Antes o Espírito Santo habitava em lugares físicos, tabernáculo, templo de Salomão, mas agora ele habita dentro de nós, né? Nós somos o novo templo. E olha só, irmãos, o que a palavra de Deus fala em João capítulo 3, versículo 3 e João capítulo 3, versículo 5. Pedro vai estar colocando. Não pedi, Pedro, pedi, né? João capítulo 3, versículo 3. Tem duas coisas interessantes aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção. João 3 vai dizer o seguinte, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nova criatura quer dizer o quê? O novo nascimento, né? Ser gerado de novo. Agora, irmãos, Jesus estava falando isso para Nicodemos. O interessante é que Nicodemos, ele já conhecia a palavra. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele conhecia bastante as escrituras. Era um mestre da lei. Conhecia muita letra, mas não tinha nascido de novo. Isso pode acontecer ou não pode na igreja atual, irmãos? A gente conhecer a palavra, conhecer as escrituras e não nascer de novo. A gente, às vezes, muitas vezes, nós corremos o risco de fazer parte da organização, mas não fazer parte do organismo. Fazer parte da organização é só você chegar numa igreja, né? Qualquer igreja que tem, milhares de igrejas que tem por aí. Você pode chegar na igreja e falar com o seu pastor: pastor, eu quero me tornar membro da igreja. Quero ser congregante da igreja, né? Você vai se tornar membro. Você vai se tornar congregante. Tem igrejas que tem até carteirinha de membro, né? Aí você vai se tornar membro. Agora, para fazer parte realmente do corpo de Cristo, só através do novo nascimento. Então, olha só o versículo 5 que fala também, versículo 5 de João. Olha o que vai dizer. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. O simbolismo do batismo, né? Batismo nas águas. A água também simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos lava, ele nos regenera. Agora, olha só que interessante. O Pedro vai voltar para o versículo 3, que eu quero que os irmãos prestem atenção em duas coisas aqui. Versículo 3, primeiro Jesus disse, ó. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então os irmãos memorizem, ó, ver o reino de Deus. Versículo 5, Pedro. Versículo 5. No finalzinho ali, ó. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quem não nasce da água e do Espírito não pode ver e nem entrar. Certa vez nós estudamos sobre o tabernáculo. Foi um ensino muito interessante, 3 meses ali aprendendo sobre o tabernáculo, né? E o tabernáculo, irmãos, ele possuía ali umas tendas. Essas tendas serviam para separar o povo que podia entrar, né, no átrio, no pátio, e o povo que ficava do lado de fora do pátio. O povo de Deus separado até podia entrar no átrio, mas o povo que não era povo de Deus só ficava do lado de fora.
E essas tendas, elas possuíam, eu não vou lembrar, né, a medida exata na minha cabeça, mas eram mais de 2 metros de altura. Se você for observar uma tenda de mais de 2 metros de altura, você não consegue enxergar o que está do outro lado, não é verdade? Imagine uma tenda aqui, ó, mais de 2 metros de altura, como se fosse um muro, uma barreira. Você não consegue nem ver o que está lá dentro, né? E se você também não fizesse parte do povo de Deus, não fizesse ali o sacrifício, as coisas, você não podia entrar nem no átrio. Se você não fizesse parte das tribos, você não podia entrar nem no átrio. Então note, quem não faz parte da aliança de Deus não podia ver e nem entrar. É o que está dizendo aqui, esse simbolismo que diz aqui. Se não nascer de novo, a gente não pode ver o reino de Deus e nem entrar. Então, se a gente não nascer de novo, irmãos, nós não vamos entender as coisas espirituais. Se a gente não nascer de novo, nós não vamos nem entender e nem fazer parte. Porque como é que nós vamos fazer parte se a gente nem entender? Isso que é o perigo, né? A pessoa ouve a palavra, entra no ouvido, sai por outro, nunca entende, aí começa a não dar valor, né? A Bíblia fala daqueles também que começaram a ouvir a palavra, de uma semente que caiu ali na beira do caminho, aqueles que ouviram a palavra, mas não entenderam. Aí o que vai dizer? A semente ficou na beira do caminho. Aí veio o quê? Veio as aves do céu e comeram aquela semente. E simboliza o quê? O Satanás arrebatando a palavra de dentro do coração das pessoas. Então, se ouvir a palavra e não entender a palavra, Satanás vem, ó, tira a palavra, ela fica ineficaz. Por isso que muitos creem, muitos não se transformam, muitos desistem, né? Muitos saem da presença do Senhor. Então, a importância de ouvir, abrir o coração para os ensinamentos da palavra do Senhor e pedir para o Espírito Santo entendimento da revelação. A revelação é algo que tira algo que está encoberto. Revelar significa isso, né? Descobrir algo que está encoberto. Isso é revelação. Por exemplo, se esse pano está aqui na frente, em cima da minha revista. Não tem como eu saber nenhum conteúdo da revista se não for revelado, descoberto. No reino espiritual é isso. Jesus ele nos faz revelar os mistérios do reino de Deus e aí nós nascemos de novo. Pai do Senhor, missionária. Então vamos lá. Oi. Glória a Deus. Vários testemunhos, né, de confirmação, sempre nos estudos bíblicos, nas pregações, né, sempre tem um irmão falando, pastor, estava falando disso, estava estudando isso. Minha esposa também recebeu uma mensagem essa semana, foi ontem, né, Nima? Recebeu uma mensagem ontem da irmã que falou que estava estudando sobre o mesmo que foi pregado no domingo, né, a irmã estava... a pregação de domingo, a irmã estava estudando ali os mesmos versículos, sobre a mesma coisa, querendo aprender. Então isso é o que, irmãos? Isso é o Espírito Santo, nós estamos ligados num só Espírito. Estou sempre ensinando para os irmãos ficarem atentos, para os jovens ficarem atentos, sempre ensinando que isso aqui é um ambiente espiritual, irmãos. Nós não podemos chegar aqui como se estivesse chegando em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, andar de qualquer maneira. Temos que ter um respeito, uma reverência, um temor, porque isso é um ambiente espiritual. Você pode tanto receber do Espírito aqui neste lugar, mas você também pode receber uma seta do inimigo. Pode receber uma seta, uma retaliação, um dardo inflamado do inimigo. Então a maneira que você entra na casa do Senhor faz toda a diferença. Quando Jesus falou para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Não é o lugar, as paredes, é o ambiente, irmãos. Não é as paredes, não é a placa, não é o nome da denominação, é o ambiente. Você está chegando aqui para cultuar. Você está chegando aqui para prestar um culto. Você está chegando aqui para adorar o Senhor e para aprender de Deus. Para aprender. E como eu estava pensando esses dias, eu falei, Senhor, quando nós vamos ouvir a pregação e que a gente foca, que a gente fala assim, Senhor, eu vou abrir meu coração, porque, irmãos, a palavra de Deus a gente não ouve não é só com os ouvidos, não. A gente ouve com o coração. O coração na Bíblia está ligado na mente. Então, quando a gente abre o coração para a palavra, Deus ele fala com nós. Agora, se o pregador for começar a pregar, a gente já ficar com o coração fechado. Ih, acho que esse pregador vai demorar. Meu Deus, esse pregador é dos que demora. Meu Deus, acho que a pregação... Já pensou? Já fazer um juízo antes de ouvir a palavra? Ah, esse pregador aí não sabe pregar não. Ou então, esse pregador é chato. Ah, eu não gosto da pregação desse pastor. Ou eu não gosto desse pregador. Quer dizer, já fechou o coração. Ele não vai receber de nada. Porque Deus, ele pode usar qualquer um, irmãos. É só a gente abrir o nosso coração. Cada oportunidade, cada irmão. Tem irmão aqui que é pregador, tem irmão que não é pregador, tem uns que louvam, tem uns que dá testemunho, tem uns que ora, tem uns que intercede. Mas todos aqui, quando abre a boca, tem algo de Deus para passar para a igreja. E a gente só não recebe se a gente fechar o nosso coração.
Aí a gente não recebe. Vamos lá, subtópico 2. O guia celestial. É sobre isso que nós estamos falando, né? O guia, palavra de Deus que nos direciona, que nos guia. Olha só o que diz aqui. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, continua como Cicerone nesse passeio. Então vamos explicar o que é Cicerone primeiro, né? Palavra difícil. Cicerone significa isso, irmãos, guia, aquele que guia, né? Para algo, aquele que conduz a algo. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Os irmãos lembram que a glória de Deus, ela saiu pelo oriente, aprendemos na semana passada, né? A glória de Deus, quando saiu do templo, saiu pelo oriente. E ela vai voltar de novo pelo oriente também, né? Só para memorizar. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Isso é uma profecia também, irmãos. No período dos 2 templos, essa porta nunca esteve trancada, e isso revela o caráter escatológico da visão. Então, algumas coisas aqui. Falamos do guia. Falamos aqui sobre a questão do guia. E o Senhor é o nosso guia, né? Jesus é que nos guia a toda a verdade. Jesus nos guia para o caminho da vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele mesmo nos guia neste caminho. Uma coisa aqui interessante que eu quero frisar sobre a questão da porta, uma porta que está fechada e essa porta não se abre. Agora, olha só que interessante, irmãos. Nos 2 templos, essa porta estava aberta. Nesse 3º templo, essa porta vai estar fechada. É uma profecia bíblica também, diz que ninguém vai abrir. Agora, os judeus, tem muitos judeus, irmãos, sabem? Que tem muitos judeus que não reconheceram Jesus como Messias. Jesus veio sobre essa terra, se apresentou como Filho de Deus, como Messias, mas eles não acreditaram em Jesus. Tem muitos judeus que só acreditam no Antigo Testamento, não acreditam nem no Novo. Não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. Agora, olha só que interessante. O 2º templo, o 2º templo, porque teve o 1º templo de Salomão, o 2º templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Esse 2º templo, já expliquei para os irmãos que ele foi destruído 70 anos depois que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, né? 70 anos depois, esse templo foi o quê? Destruído. Quando Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Só que o interessante é que as muralhas, o templo foi destruído, mas as muralhas desse templo ainda existem, irmãos. Ainda existem. Né? Claro que não é a muralha completinha, arrumadinha, não. É como se fossem as ruínas da muralha, né? As ruínas ainda existem. Aí sabe o que os judeus fizeram? Os judeus fizeram ali 2 portas. Os judeus construíram as portas ali e fizeram de dourado, né? Botaram pedras preciosas ali de dourado. E o interessante é que os judeus não queriam que ninguém abrisse essa porta. Eles não queriam que ninguém abrisse. Vai ter uma porta que ninguém vai abrir. Então eles fizeram essa porta e entre essa porta eles colocaram um cemitério. Porque os judeus eles não pisam em lugar que eles consideram imundos, né, contaminado a terra. Eles não pisam. Então colocam um cemitério para ninguém abrir e ninguém chegar na porta e abrir a porta. Só que na cabeça dos judeus, eles estão pensando que estão atrapalhando para que a profecia não se cumpra. Mas na verdade eles estão, irmãos, contribuindo para o cumprimento da profecia. Porque eles esperam, sabe o que eles esperam? Eles fizeram essa porta, trancaram a porta, botaram o cemitério para ninguém chegar perto. E eles pensam o seguinte, não, essa porta vai ficar aberta até o Messias vir e entrar por ela. Porque na profecia bíblica diz isso, que só o príncipe que vai passar por essa porta. Só que eles não sabem do seguinte, irmãos, o príncipe já passou por essa porta. Jesus, quando entrou no templo, ele é o príncipe que já passou por essa porta. Então, até hoje, eles estão esperando chegar o príncipe e passar por essa porta, irmãos. E achando que estão atrapalhando a profecia. Na verdade, eles estão contribuindo para a profecia. É como eu já disse aqui também. A gente só entende perfeitamente uma profecia quando a profecia se cumpre. Enquanto a profecia não se cumpre, a gente não entende perfeitamente. Nem os profetas daquela época que recebiam a revelação, entendiam perfeitamente. Eles só recebiam a profecia, mas não entendiam perfeitamente também. Agora, depois que se cumpre, aí nós vamos entender perfeitamente. Então não se preocupe, às vezes você pensa assim, nossa, tem uma profecia na Bíblia que é difícil de entender. Não se preocupe, para entender perfeitamente somente com cumprimento. Nós podemos sim, né, estudar cada vez mais, aprofundar cada vez mais,
mas vamos entender só quando estiver cumprido. É assim na nossa vida também. Às vezes a gente recebe uma profecia, Deus promete algo das nossas vidas, a gente fica sem saber como vai ser isso, né? Será como que vai ser? Será como que vai acontecer? Creio que já aconteceu com todos aqui, comigo já. Já recebi uma profecia assim que na hora eu cheguei até assim a ficar em dúvida, né? Vai acontecer, não vai acontecer? Como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Eu nunca pensei nisso, nem penso nisso. Às vezes a gente nem quer, né? Eu nem penso isso, não quero nem isso para a minha vida. Mas Jesus fala, ó, vou fazer isso, é isso que eu vou fazer aquilo. Aí depois que acontece, aí você vai se lembrar, meu Deus, bem que Deus falou que ia fazer mesmo. Então, é assim nas nossas vidas também. Aqui foi falado também sobre anjo, que falou sobre anjo, irmãos. E só para dar uma pincelada na questão de anjo. Na questão de anjo, nós temos que evitar dois extremos. Tem pessoas que não acreditam em anjos. Tem pessoas que acham que anjos não existem. Isso é um extremo, porque a Bíblia ensina, né, que os anjos existem e que os anjos são ministradores. Eles nos ajudam também nessa terra. Então, tem pessoas que acreditam que anjo não existe. E outras já até idolatram o anjo, né? Tem outras, irmãos, que tem aquela idolatria angelical. É o anjo o tempo todo, é o anjo, é o anjo, é o anjo, é o anjo, é o anjo. Nós não podemos cair em nenhum desses extremos, nem de não acreditar e nem de idolatrar. Porque certa vez, a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse, que surgiu um anjo, apareceu para João, aí João fez o quê? Se prostrou perante o anjo. Aí o anjo falou, ó, não se prostre perante mim, eu sou apenas conservo seu. Ou seja, assim como você é servo, eu também sou servo. Estamos aqui para servir o único Deus. E aí direcionou toda a adoração a Deus. Nas igrejas, principalmente pentecostais, às vezes tem muito disso, né? Fala mais de anjo do que de Jesus. Então não é certo, irmãos. É certo sim, né? A gente adorar somente a Deus. Acreditar nos anjos, saber que eles são bênçãos nas nossas vidas, mas adorar somente a Jesus. Subtópico 3, vamos aqui continuando. Subtópico 3. Os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. Irmãos, quando você lê o livro de Daniel, você tem que ligar o livro de Daniel ao livro de Apocalipse, que um tem a ver com o outro. São as mesmas profecias ali, as mesmas revelações que estão interligadas. O livro de Ezequiel tem muito a ver com Apocalipse também. Então note que um livro do Antigo Testamento, né? Jesus usou o Antigo Testamento e também um livro do Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, e os dois estão totalmente linkados. Um foi escrito 1000 e tantos anos depois do outro, né? 800, 900, 1000 anos depois do outro, mas um está totalmente linkado com o outro para mostrar que a palavra de Deus, ela se cumpre, né, com perfeição. Então, diz aqui, a linguagem dessa passagem é apocalíptica, escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses, produzirá frutos novos. Se refere ao milênio e a do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mal. O milênio é distinto do mundo vindouro. Vê a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aqui nós estamos falando muito sobre o milênio, mas os irmãos não podem confundir o milênio com o novo céu e com a nova terra. O milênio vai ser um período que Jesus vai vir com a sua igreja reinar sobre essa terra. Vai ter muitas coisas boas. Diz que até os animais não vão atacar as pessoas, não vão atacar uns aos outros. Vão comer, o leão vai comer junto com o cordeiro ali, né? Vai ser uma paz. Mas isso não é o novo céu e a nova terra ainda não. Novo céu e a nova terra vai ser a vida eterna, irmãos. Vai ser a glória, quando nós já estivermos na vida eterna. O milênio é só um período. No milênio, uma coisa interessante que vai acontecer é que Satanás vai estar preso. No milênio, Satanás vai estar preso. Mas ainda as pessoas vão morrer. Daqui a pouco nós vamos ler um trecho de Isaías que vai explicar isso. Então vai ser um período muito interessante e é muito bom os irmãos estudarem sobre o milênio, ouvir pregação, estudo sobre o milênio, porque é algo muito interessante e muito bom de se aprender, é o milênio. Então, diferenciar, né? Agora uma coisa interessante, nós falamos aqui no começo que este rio que saía do templo, ele foi até o Mar Morto. Agora eu quero trazer duas informações sobre o Mar Morto. A primeira eu vou trazer agora e a segunda eu vou trazer depois, no finzinho da aula. Se eu esquecer, os irmãos me lembram, que às vezes eu deixo para o final e posso até acabar esquecendo. Então a primeira, irmãos, o primeiro que eu
quero dar do Mar Morto, uma curiosidade, na verdade, sobre o Mar Morto, é que o Mar Morto, ele é interessante. Lá na Terra Santa, vai dizer que existe 2 mares. É o Mar Morto e o Mar da Galileia. E, na verdade, o Mar da Galileia não é o mar. É porque ele é tão grande que é chamado de mar. Mas lá é um lago, é um grande lago. Eu lembro que eu estava, há alguns anos atrás, eu estava fazendo um curso de teologia, e aí a minha professora lá, ela falava isso, ela falava que foi lá para Israel, e ela viu o Mar da Galileia. Ela disse que quando bateu os olhos assim no Mar da Galileia, ela já sentiu a presença de Deus assim. Não é porque o lugar é mais místico, né, irmãos? Não é por causa disso. Mas é porque a gente fica mais sensível mesmo, né? A gente fica imaginando, meu Deus, Jesus esteve aqui. A gente fica mais sensível a isso aí. Mas ela disse que é um ambiente tão bom assim, tão bonito, que traz uma paz tão grande, que na mesma hora os olhos dela se encheram de lágrimas e ela sentiu uma paz dentro dela assim, no Mar da Galileia. Porque o Mar da Galileia, ele é cheio de vida. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, como deve ser maravilhoso, né? Este mar, este local. Agora, existe o Mar Morto e o Mar da Galileia. Agora, olha só que interessante. Tanto o Mar Morto como o Mar da Galileia, eles recebem água do mesmo rio. É o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele abastece tanto o Mar Morto como o Mar da Galileia. Agora, olha que coisa interessante. Porque o Mar da Galileia é cheio de vida, cheio de peixe. Mas o Mar Morto não tem vida. O nome já diz, é morto. Agora, irmãos, o Mar da Galileia, quando recebe as águas do Rio Jordão, sabe o que ele faz? Ele distribui. Ele recebe e ele distribui. Ele deságua também. O Mar Morto, como está ali muito abaixo do nível do mar, ele não distribui para ninguém. Como se fosse um buraco ali, não distribui a água. Como que ele não transborda, então, se ele não distribui a água? É porque a água, ela evapora. Ela evapora, mas não vai para lugar nenhum. Então, note a diferença. O Mar da Galileia recebe e distribui. O Mar Morto só retém. O Mar da Galileia recebe e distribui. O Mar Morto só retém, não distribui nada. Agora, irmãos, como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Porque nós temos que ser igual ao Mar da Galileia. Tudo aquilo que nós recebemos, nós temos que compartilhar. Tudo aquilo que nós recebemos, nós podemos também distribuir, compartilhar. Foi para isso que nós fomos chamados. O rio não bebe da sua própria água, não é verdade? A árvore não come do seu próprio fruto. O fruto da árvore é para outros, não é para ela. Então, irmãos, é isso, essa lição espiritual que nós podemos aprender. Nós podemos compartilhar o nosso tempo, os nossos bens e os nossos talentos, que é tudo isso que nós recebemos de Deus. De Deus nós recebemos bens, tempo e talento. É isso que nós podemos compartilhar com o nosso próximo também. Porque nós temos que ter vida igual ao Mar da Galileia. Mas se a gente não compartilhar, reter só para nós, receber e só reter, vamos ser igual ao Mar Morto também. Crentes mortos espirituais. Amém, irmãos? Então isso é uma lição interessante que podemos trazer, né, para a nossa vida espiritual. Vamos lá para o tópico 2. Tópico 2, sobre a implicação Meu Deus, que nome difícil. Sobre a implicação pneumatológica. Fala aí, Júlia. Pneumatológica. Olha, irmãos Marina, fala aí, irmã. Fala aí, irmãos Marina. Pneu, é só lembrar de pneu, né? É só lembrar de pneu e depois matológica. Vamos lá, subtópico 1. As águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, aqui os irmãos estão vendo aí NAA, o que significa NAA? Nova Almeida Atualizada, é a versão da Bíblia. Não tem Bíblias que vêm assim, ó, 1000 côvados, 10.000 côvados, né? Aí você não entende nada, você pensa, o que é côvado mesmo? Então, irmãos, sempre é interessante você comprar uma Bíblia que tem uma versão mais fácil de você entender, que tem versão que já vem na nossa linguagem, né? Linguagem atual. Eu gosto muito da NVI. NVI é a nova versão internacional, é uma linguagem mais fácil de compreender. E tem também a NVT, nova versão transformadora, é uma linguagem fácil de aprender. E tem também a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Então, os jovens, as crianças, assim, também é bom dar essas Bíblias que são mais fáceis de entender, né? Para eles não desanimarem de ler a Bíblia também. Então, note aqui, irmãos, voltando aqui para a visão, olha que interessante. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, ou 1000 côvados
significa 500 metros. Elas me davam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. 500 metros além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Olha, irmãos, então como foi essa visão? Ele teve a visão de um rio, e este rio era um rio muito extenso, para mostrar a grandiosidade das coisas de Deus e a grandiosidade dos milagres de Deus. Então, quando ele viu esse rio, ele começou ali nos passos. Quando ele entrou no rio, ele estava ali nas partes rasas do rio ainda, né? Vai dizer que as águas davam pelo tornozelo. Aí ele andou mais 500 metros. Quando ele andou mais 500 metros, as águas já estavam pelo joelho. Quando andou mais 500 metros, as águas já estavam pelo lombo. Onde é o lombo? É nas costas? O lombo? Cintura? É aqui na Bíblia, né? É as versões, né? Na sua. É as versões que são diferentes mesmo. Aqui na lição já está nos lombos, né? Então lombo é isso mesmo, né? Parte lombar. Eu fiquei na dúvida, irmã Fabiana. Lombo é onde? É nas costas ou é aqui? Então a parte lombar que fala, né? É aqui então, na cintura. Aí, tá vendo a importância? Tá vendo a importância da Bíblia com a linguagem mais fácil, né? Não confunde. Então, irmãos, olha o importante da visão. Primeiro, estava nos tornozelos. Aí ele foi se aprofundando. Andou mais 500 metros, foi para o joelho. Mais 500 metros estava no lombo ou na cintura. Aí ele andou mais 500 metros, aí ele já não conseguia mais andar. Aí ele teve que nadar. Então ele começou a ficar o quê? Imerso. É isso que Jesus ele quer de mim e de você. É isso que Deus quer que a gente busque, irmãos. Deus não quer que a gente ande apenas em águas rasas. Ele quer que a gente se aprofunde. Agora, olha só que interessante. Quando você está em águas rasas, você pode andar para onde você quiser, né? Não é fácil andar no rio raso? Rio raso você vai para onde você quiser, para onde você quiser ir você vai. Mas quando você vai se aprofundando, já vai ficando mais difícil de andar, não fica? Fica mais difícil de andar. Então chega um momento que você vai ter que nadar. Então note, quando nós estamos num relacionamento raso com Deus, a gente vai para onde a gente quer. Onde a gente quiser a gente vai, a gente der na telha a gente vai. Mas quando nós estamos num relacionamento profundo, não somos nós mais que vamos guiar, é as águas que vão nos guiar. Porque você já tentou nadar no rio contra a correnteza? Já tentou nadar? É difícil, né? Contra a correnteza? É muito difícil. Você pode conseguir nadar por um certo tempo, mas chega um tempo que você vai se cansar, você não vai conseguir mais contra a correnteza. Pode ser o melhor atleta do mundo, chega um tempo que não consegue mais, né? Agora, quando as águas te levam, quando você vai a favor da correnteza, não é muito fácil? Aí fica muito mais fácil, né, irmãos? Então, é isso que Jesus quer. Jesus, ele quer nos conduzir por essas águas, e nós não podemos inventar de querer nadar contra a correnteza. O que significa isso? Quando nós estamos contra a vontade de Deus, é como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza. Se a gente não estiver na direção de Deus, sendo guiados por Deus, levados pelo Espírito Santo, é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Por isso que muitas vezes é muito mais difícil a jornada. Por isso que muitas vezes é muito mais difícil a caminhada, irmãos. Porque nós estamos indo contra a vontade do Senhor. Já viu? Pai do Senhor, pastor. É claro que neste mundo, né, nós temos aflições, temos problemas, provações. Mas se a gente lutar contra a vontade de Deus, tudo vai se tornar muito mais difícil. Com Jesus é difícil, mas Ele nos conduz, Ele nos dá a vitória. Agora, eu entendo que o cristão, ele está nadando contra a vontade de Deus, mas ele está nadando contra este mundo. É como se nós estivéssemos no rio, nadando contra este mundo. Este mundo está seguindo um curso para o pecado, né, para a destruição, para o inferno, e a gente é como se estivesse nadando contra a correnteza, mas deste mundo. Não é verdade? Porque tudo que este mundo faz, a Bíblia nos ensina a fazer o quê? Contrário. Agora, eu já vi certa vez uma cena de um tsunami. Tsunami, né, é como se fosse um maremoto, que as águas do mar invadem assim, as cidades, né, irmãos? É uma cena de destruição. Aí você vê que as pessoas, às vezes, quando são atingidas por um tsunami, aí vem todo tipo de objeto,
vem pedaço de pedra, de pau, de ferro, vem carro, vem casa, né, destruída, e as pessoas ficam ali se machucando, né, nadando e se machucando, né? Eu entendo que a vida espiritual do cristão muitas vezes é assim também. É como se nós estivéssemos num tsunami deste mundo assim, né? Muitas vezes sendo feridos, atingidos por muitas coisas deste mundo, mas que no final Deus, ele vai nos dar a vitória. Nós nadamos contra o mundo, mas não contra a vontade do Senhor. Quando nós estamos na vontade do Senhor, o Espírito nos conduz. Então o profeta estava andando, mas ele resolveu se aprofundar, aí as águas levaram ele. É isso que Deus quer de todos nós. Ele não quer que nós fiquemos em águas rasas. Ele quer que a gente se aprofunde cada vez mais na presença dele. E aqui nós vamos ler um texto interessante. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Pode colocar, Pedro. João 37 até o 39. É o texto áureo, né? E tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Diz assim, ó. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os irmãos sabem que existiam as festas antes, né, dos judeus, das colheitas e tudo. Aqui vai falar que no último dia da festa, é como se fosse fechar a festa assim com chave de ouro. Aí olha só o que Jesus diz. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é interessante, essa parte. Se alguém tem sede, vende a mim e beba. Irmãos, é ou não é verdade que todos nós temos sede, né? Vamos trazer para a nossa vida física. Todos nós sentimos sede. Aquele que disser que não sente sede, está mentindo, não é verdade? Aquele que disser que não sente sede, está mentindo. Agora, na vida espiritual, Jesus falou, se alguém tem sede, então não é que vai chegar uma pessoa e falar, eu não tenho sede espiritual, não. Não, todos têm sede espiritual. A diferença é que uns reconhecem e outros não. Então Jesus estava querendo dizer isso. Ó. Se algum de vocês reconhecer que tem sede, reconhecer que precisa de mim, venha que eu tenho água para te dar de graça. Eu tenho a água da vida para te dar. Jesus não falou para aquela mulher samaritana? Se você beber da água que eu tenho para te dar, você jamais voltará a ter sede. A história da mulher samaritana é interessante, porque aquela mulher, ela já tinha tido ali 5 maridos. E o que ela estava tendo, e o marido que ela tinha atualmente, não era o dela ainda, né? Era um amante. Então tinha 5 maridos, e o que ela estava tendo não era nem dela, que Jesus falou. Então era outro amante. Então nós entendemos que aquela mulher, ela estava querendo preencher um vazio, tentando preencher um vazio nos relacionamentos humanos, né? Já tinha tido 5, porque não deu certo. Então estava ali querendo preencher aquele vazio, e nunca preenchia. Aí Jesus chegou para ela e falou, se você continuar bebendo dessa água, você vai continuar tendo sede. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão precisando de Deus. Claro que todos nós precisamos, né, de provisões nessa terra, de se alimentar, de beber, de ter um relacionamento, né? Irmãos, termos amigos, irmãos, termos um casamento, ter um companheiro, uma companheira. Todos nós precisamos dessas coisas. Mas, irmãos, se a gente buscar só isso e não buscar a Deus, isso vai preencher o nosso vazio? Fala se vai. Tem gente que tem tudo, né? Tem gente que tem casa, dinheiro, carro, tudo, fama, glória. Muitas vezes, eu fico botando ali os documentários de artistas famosos e até de cantores famosos que já morreram. Tem até algo assim que eles chamam até de maldição, a maldição dos 27. Vários artistas, vários cantores muito famosos morreram com 27 anos. Morreram drogados, depressivos, né? Com 27 anos de idade, isso que é uma maldição que tem. Aquela Amy Winehouse, falei certo? Aquela cantora, né? E tem vários outros que eu não vou lembrar agora, mas tem vários cantores que morreram com 27 anos. Isso que é até uma maldição. Aí eu gosto de assistir as reportagens sobre esses artistas, porque eu fico procurando entender, né? E aí tinha de tudo. Tinha fama, tinha dinheiro, tinha muitos amigos, frequentava todo tipo de festa, tinha a glória deste mundo, mas e o vazio? O vazio continuou. Então Jesus falou, se vocês continuarem a beber essa água, vocês voltarão a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, vocês jamais voltarão a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Então quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele estava dizendo isso. Você está querendo beber dessa água, vai voltar a ter sede. Mas beba da água que eu tenho para te dar. E Jesus deu. Aí ela falou, teve um momento e falou, mestre, eu quero essa água. Dê-me de beber essa água. E Jesus deu, que é o Espírito Santo dele, que é a palavra dele. Aí vai dizer que essa mulher, irmãos, ela se levantou e ela se tornou uma missionária. Ela começou a ganhar almas para Jesus. Com certeza o relacionamento dela, né, o próximo que ela teve foi abençoado. Mas agora da maneira correta.
É assim na nossa vida também. A gente pode tentar preencher com amigos, com mundão, com baladas, com festa. Muitos querem preencher com bebidas, com droga, com tudo. Mas, irmãos, não preenche. E eu falo isso, né, com conhecimento de causa, porque eu já experimentei os dois lados. Já experimentei o lado das farras, dos amigos, de tudo. Mas, irmãos, não tem água mais gostosa e que sacia realmente a sede como a água do Espírito Santo nas nossas vidas. Muito melhor. Eu tinha problema com álcool, os irmãos já sabem. Hoje em dia eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu conseguia tomar uma coisa tão ruim assim? Porque, irmãos, eu tomava era pinga mesmo. Tomava cerveja, mas tomava era pinga também. Era pinga pura assim, eu tomava. Tinha uma tal de pitu, meu Deus, só de eu lembrar. Chegando. A minha esposa não estava dando testemunho no chá? Que eu cheguei lá para visitar o meu filho, o Pedro, que tinha nascido. Aí eu tinha vindo da pescaria, irmãos. Aí fui direto para o hospital visitar o meu filho. Falei, não, eu vou pescar um pouquinho, aí quando chegar a hora da visita eu vou lá visitar ele. Aí fui pescar com o irmão dela. Oi? O hospital era perto do lago. Eu falei, vou pescar um pouco, aí depois vou visitar minha esposa. E lá no lago, irmãos, fiquei bebendo uma tal de pitu e mexendo com peixe. Agora você imagina o sujeito chegar no hospital com cheiro de pitu e peixe, irmão. Minha esposa ficou braba, moço. Minha esposa ficou braba lá. O irmão dela olhou para ela e falou, mas que mulher braba é essa, moço? Mas como é que não fica braba, irmão? Cheia de, né, tinha feito cesariana, toda costurada. E o marido chega lá nessas condições. Então, olha só, irmãos, o que Deus faz com a gente, né? Hoje em dia a gente pode andar limpinho, cheirosinho, né? Né, irmãos? Então eu fico pensando, hoje em dia eu tomo um suco quando eu vou na casa dos amigos meus. Sábado mesmo fui na casa de um amigo meu, ele ainda bebe. Só que eu fui lá visitar ele. E aí ele bebendo ali, ó, e eu tomando um suquinho. Eu falei, rapaz, olha que coisa maravilhosa. Uma aguinha, garrafinha de água, um suquinho. Até refrigerante eu evitei, quando não estava querendo. Não sou muito chegado, não, um suquinho mesmo. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu tomava aquilo? Aí quando eu fico olhando ele ainda, né, aí é a hora que a gente intercede, que dá aquela compaixão, aquela misericórdia. A gente intercede, Senhor, assim como o Senhor me libertou, liberte ele também. Faça isso na vida dele também. Então é muito melhor a água do Espírito, irmãos. A água que sacia a nossa sede. Versículo 39, Pedro, de João. Versículo 39, João 7, versículo 39. Olha o que diz aqui. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então é só para os irmãos entenderem que essa água que Jesus está falando era o quê? O Espírito Santo do Senhor. E lá em Apocalipse também vai dizer, quem quiser vir, venha e beba de graça, né? Quem quer, venha, beba de graça da água da vida. A água está disponível de graça, mas você tem que reconhecer que você tem essa sede e você tem que querer essa água. Porque lá em Isaías tem uma profecia que diz assim também, eu derramarei água sobre os sedentos. Então se não admitir, Deus não derrama, né? Aí a hora que Deus fala assim, ó, abra a sua boca e eu a encherei. Então temos que pedir. Você consegue beber água de boca fechada? Alguém consegue? Só se for pelo nariz, mas deve engasgar. Ninguém consegue, né, irmãos? Então, para beber dessa água, nós temos que abrir a boca. Por isso, na igreja, a gente fala, vamos dar glória, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos. Às vezes pensa, não, pastor, não quero dar glória forçado. Não, irmão, vai forçado para animar o ambiente. Né? Um contagia o outro. Um contagia o outro, não é verdade? É benção. Vamos lá. Continuando aqui. Subtópico 2, o Espírito Santo. Então veja, Deus ele não quer que a gente fique, né, só no raso, ele quer que a gente seja imerso. Até o batismo, pode falar, gente. Quando é gol do Flamengo. E se for no show de um artista famoso? Certa vez eu fui no show. O primeiro show que eu fui assim, né? Quando eu tinha me convertido. Aí eu fui no show, lá na Esplanada. Acho que era da Rede Globo, show Promessas. Acho que é isso aí. Aí o Thales Roberto. É esse? Promessas? Que nós fomos? Aí o Thales Roberto ia cantar lá, irmãos. Aí eu vi as pessoas. Quase estranho mesmo. Vai matar igual no mundo. Eu vi no mundo. Eu já tinha aprendido isso. Falei, não pode idolatrar o homem, né? Mas é verdade, irmãos. Dar glória ao Senhor, né? Então, irmãos, a questão de ser imerso é igual a questão do batismo. A questão do batismo, a maioria das igrejas evangélicas, a igreja prefere o que, a igreja evangélica?
prefere um rio, eu prefiro um rio, né? Um rio de águas correntes. Se não tiver outra condição, pode batizar a pessoa numa piscina, né? O que vale mesmo é a fé. Mas se tiver, irmãos, uma opção de se batizar no rio, não é muito melhor? Numa água corrente, não é muito melhor? Porque isso tem um simbolismo, é a água corrente lavando e levando todos os nossos pecados, tem um simbolismo espiritual, né? E também uma coisa interessante é que tem que ser imerso, porque quando nós somos imersos na água, simboliza como se fosse o nosso sepultamento. É o sepultamento do velho homem para o ressurgimento da nova criatura. Quando vai enterrar uma pessoa, você não pode deixar a cabeça para o lado de fora, o braço para o lado de fora, vai deixar a cabeça para o lado de fora, o braço para o lado de fora, não, tem que enterrar por completo, né? Então tem esse simbolismo também de imergir, a imersão toda. Aí tem igrejas que adotam só jogar um pouquinho de água assim no cucuruto, né? Só um pouquinho de água e tudo, mas nós preferimos esse simbolismo de submergir totalmente a pessoa para se batizar, porque isso significa também, simboliza nós estarmos totalmente imersos no Espírito Santo do Senhor. Subtópico 2, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Interessante, irmãos, ó. A água física, ela refrigera, dá uma sensação de refresca, né? Refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e de bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. O Espírito Santo não traz aquela paz, aquele consolo. É porque nós precisamos também do Espírito, assim como o nosso corpo precisa da água. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Então, irmãos, assim como o nosso corpo precisa de água, o nosso espírito também precisa da água da vida, que é o Espírito Santo do Senhor. Eu trouxe aqui uma anotação de uma coisa interessante. Por que o nosso corpo precisa tanto de água assim? Já parou para se pensar? Por que o nosso corpo precisa tanto de água? É porque, olha só, irmãos, quantos por cento do nosso corpo que não é, feito de água? Não, composto de água, né? Melhor dizendo. Quanto que o nosso corpo não é composto de água? Aqui eu trouxe umas anotações interessantes. Ó. Entre 5 e 10 anos de idade, 65 a 70% do nosso corpo é composto de água. Olha, entre 5 e 10 anos, 65 a 70% do nosso corpo é composto de água. Aí a Bíblia até fala, né, que nós temos que ser igual crianças. Então crianças possuem mais quantidade de água no corpo. Então nós temos que ser igual criança para a gente possuir também, mas a quantidade do Espírito Santo dentro de nós também, né? Sermos igual criança. Agora olha só, entre 10 e 15 anos, de 63 a 65% que o nosso corpo é composto de água. Já viu que deu uma diminuída? Quando é criança, de 65 a 70% é composto de água. De 10 a 15 anos, aí já vai diminuindo, ó, 63 a 65% do corpo é composto de água. De 15 a 20 anos, 63 a 65%. Dos 20 aos 40 anos, aí de 58 a 60% do nosso corpo é composto de água. Já caiu bastante, né? 65 para 58 já está caindo. Vai ficando velho, vai ficando com menos água. Então, 58 a 60%. E depois dos 40, irmãos? Dos 40 até os 60 anos, nós vamos ter apenas de 50%, pastor Ivaldo já está ali curioso, nós vamos ter apenas de 50% a 58% de água. Então, note, criança chega até 70%. Mas quando já está lá com seus 60 anos, a quantidade cai para 58% de água. Já é uma diferença boa, né? É uma diferença boa. Aí, irmãos, você percebe uma coisa. O que acontece com o nosso corpo quando nós vamos envelhecendo? O nosso corpo realmente não vai ficando mais seco? As juntas começam a doer? Por quê? Porque não está tão lubrificada, igual quando é criança, né? Começa a doer as juntas e o corpo começa a ficar mais desidratado, mais seco. Os olhos não ficam mais secos também? Os olhos começam a ficar mais secos. A pele começa a enrugar, ficar mais seca. Por quê? Perdendo a água.
perdendo a água do corpo. Então note que sem água não existe vida. E com a água, irmãos, existe vida e existe também juventude. A água da vida, ela promete essas duas coisas para nós. Vida eterna, e nós vamos ser eternos jovens. Nós não vamos ser velhinhos lá, nós vamos ter o corpo glorificado, né? Não vai ter doença, não vai ter cansaço, não vai ter nada disso. Por quê? Porque nós bebemos a água da vida. Irmãos, quando você está sem água é que você aprende a dar valor à água. Certa vez eu estava trabalhando lá na BR do Gama, e aí, esse dia a van que a gente anda, ela estava levando ali uma garrafa térmica, onde a gente bebia água nessa garrafa térmica. Aí eu trabalhando lá na BR, irmãos, essa van foi lá para longe, levou a água lá para longe. A água estava longe, estava quente, imagina o tempo que estava quente, tempo de seca mesmo. Aí a van levou a água lá para longe, irmãos. Aí eu comecei a ficar com sede, e a língua começou a ficar seca e eu com sede. Irmãos, eu fiquei assim, o maior desejo que eu tinha naquele dia era de beber uma água, tanto que eu fiquei com sede. Aí eu comecei a me lembrar, sabe do quê? De um filtro que eu tenho lá em casa. Um filtro desse assim, ó, purificador de água, né? Comecei a lembrar de um purificador de água que eu tenho lá em casa. E aí a coisa que eu estava dando mais importância na minha vida, naquele dia, era o purificador de água, ó, irmãos Marina, que eu tenho lá em casa. Fiquei só pensando nele, só lembrando dele. Falei, não vejo a hora de chegar em casa, ó, pegar uma garrafa e ligar o botão ali e encher a garrafa de água. Dei valor. Por quê? Porque senti falta da água, irmãos. Nós temos que sentir falta para dar valor, né? E se a gente não tiver o Espírito Santo, às vezes o cristão conhece a palavra e tudo, se afasta do Senhor, vai sentir falta. Então, vai sentir falta dessa água, vai sentir a falta do Espírito Santo também e vai dar valor no Espírito Santo. Vamos lá, subtópico 3, para nós estarmos aqui encaminhando para o final. Imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Águas sanadoras são águas que curam. O Espírito Santo, ele nos cura também, irmãos. Aqui fala que ser cheio do Espírito, porque o Espírito não é uma energia, né, irmãos? Igual muitos pensam, o Espírito é uma energia, uma eletricidade. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele pensa, ele fica triste, ele chora, ele tem ciúmes, ele fala, ele ouve, ele orienta, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Assim como Deus, o Pai, é uma pessoa. Então, ser cheio do Espírito, como nós vamos ser cheios dele se ele é uma pessoa? Ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito. Controlado, né, pelo Espírito, irmãos. Guiado. Olha só o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 13 ao 14. Diz assim, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha, se viverdes segundo a carne, morrereis. Esse que é o perigo, né? Às vezes o crente quer ser crente, mas quer ser crente carnal. Não, eu sou crente, mas tem nada a ver. O Espírito nada a ver. Eu sou crente, mas não tem nada a ver. Eu vou andar dessa maneira mesmo. Aí começa a fazer o quê? A vontade da carne. Mesmo indo para a igreja, frequentando, quer fazer a vontade da carne. Mas olha, se vivermos segundo a carne, o final é morte. Mas se vivermos segundo o Espírito e matarmos a nossa carne, as obras do corpo, vivereis. Só podemos viver pelo Espírito, né? Se você quer que algo morra na sua vida, pare de alimentar. Se a gente quer que a nossa carne morra, temos que parar de alimentar a nossa carne. Agora, se a gente quer que alguma coisa viva e fica forte nas nossas vidas, nós temos que alimentar. Alimentar a vida no Espírito, irmãos. Tem até uma comparação como se fosse dois lobos brigando dentro de nós. Aí o que vai sobreviver é aquele que a gente alimentar mais. O Espírito contra a carne contra o Espírito. Pedro, pode colocar no 14. Romanos 8, 14. A palavra do Senhor vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo. Subtópico 3, vamos aqui para o último tópico. Subtópico não, né? Tópico 3, último tópico.
A abundância de árvores. Aqui eu vou ler e só comentar algumas coisinhas, né, que aqui vai ser mais rápido. O Arabá em hebraico, não vou ler em hebraico, literalmente árido, mas significa isso, né, irmãos? Literalmente árido. Mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia no norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto, Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Então aqui só para lembrar que esse quadro profético é do milênio. E aqui nós vamos entrar no Mar Morto, mas antes da gente falar aqui do Mar Morto rapidinho, eu só vou dar o segundo exemplo aqui do Mar Morto, né? Segunda curiosidade sobre o Mar Morto. A primeira, eu já dei aqui no começo a primeira curiosidade, né? Que o Mar Morto recebe a água do Rio Jordão, mas não distribui, é morto. Enquanto o Mar da Galileia recebe e distribui, é o mar vivo. Isso nos ensina que nós temos que receber e distribuir também. A segunda curiosidade do Mar Morto é que existe essa profecia que o mar vai voltar a ter vida. E depois eu vou colocar um vídeo lá no grupo, vou colocar depois que eu chegar em casa, vou colocar um vídeo lá no grupo. Esse vídeo, ele fala dos bolanes do Mar Morto. Bolanes são os buracos que tem ao redor do Mar Morto. Então, essa profecia diz que no tempo do milênio, essas águas voltarão a ter vida. Vão até pescar nessas águas, quantidades grandes de peixe. E ali vai nascer vegetação, árvore, planta, vai ser a coisa mais linda no Mar Morto. Agora, irmãos, segundo alguns estudiosos, né, alguns curiosos que já foram lá a Israel, isso ainda não é comprovado se é o cumprimento da profecia. Não é totalmente comprovado. Porque, como eu falei, a profecia nós só entendemos ela depois que ela se cumpre totalmente, por completo. Mas alguns visitantes lá de Israel, que visitam o Mar Morto, começaram a reparar que existiam alguns buracos nascendo ao redor do mar. Alguns buracos na areia ali. Aí esses buracos começaram a se multiplicar. E quando eles foram examinar as águas destes buracos, as águas eram águas doces. E ali eles ficaram surpresos, porque a água do Mar Morto é água salgada, totalmente cheia de sal. Vamos ler aqui daqui a pouco. Mas as águas desses buracos lá eram águas doces. Então isso pode até ser, né? A gente não tem certeza. Mas pode ser já os sinais dessa profecia que vai se cumprir. Que já está começando a nascer água doce. Então já são sinais, né, reais de que essa profecia vai se cumprir. Pode falar, pastor. Já viu o peixe? Então pode ser sinais, né, irmãos? É isso aí, estão estudando ainda, é um mistério. Os estudiosos não sabem ainda por que está surgindo essas águas. Não sabe, mas quem estuda a Bíblia, né, já fica esperto. Opa, é os sinais que já está começando a acontecer. Sobre o Mar Morto, como o pastor Evaldo falou, lá tem tanta quantidade de sal, tanta quantidade, nós vamos ler aqui. Se eu não me engano, vamos ler aqui, aí eu lembro. Mas se eu não me engano são 33% de sal, sendo que o normal é 3%, lá é 33%. Lá a água é tão densa por causa do sal, que diz que se a pessoa deitar assim, ela não afunda, ela fica boiando. Porque é densa, né? Algo denso é algo que retém ali, que você não consegue afundar. É igual uma lama. Na água, quando você se deixa, quando você cai dentro da água, você pode afundar, né? Você afunda e tudo, não tem muita densidade. Agora, numa lama grossa, já é mais difícil, né? Se afundar numa lama grossa, já é mais difícil. Então, isso é a densidade. Então, a água do Mar Morto tem tanto sal, que é difícil até afundar. A pessoa fica boiando por causa da densidade. Então, é algo assim realmente impossível de ter vida, mas que a profecia mostra que vai voltar a ter vida. Então, vamos aqui para o subtópico 2, ó, o Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. As águas do templo, que nós estamos estudando, vai sair do templo e vai até o mar e vai levar vida para o mar. Sararão as águas, né? Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Mar Salgado, Mar das Campinas ou Mar da Arabá. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. Olha, irmãos, depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar.
É muito baixo, né? Muito fundo. E é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Quem já foi aqui no mar? Eu já fui uma vez. Dá para perceber, né, que a água é salgada, né? E só possui 3%. Ó, o pastor já foi muitas vezes. Irmãos, a primeira vez que eu fui no mar, eu me arrepiei. Eu dentro do carro, eu não tinha nem descido dentro do carro, e eu já vi aquela imensidão de água. E no que eu fui, não era aquele azulzinho não, era verde. Era bem verdão assim mesmo. Aí eu dentro do carro já vi assim, era como se eu não estivesse nem acreditando. Eu falei, não acredito que existe um negócio tão grande assim não. Porque eu não vi o fim, não vi o final, o carro ficava andando e a gente não viu o final do mar. E quando eu olhei pela janela do carro assim, meu Deus, que coisa linda, né? Aí você vê tanta quantidade de água, só possui 3% de sal. E o Mar Morto, que não é nem tão grande assim, porque na verdade é um lago, possui mais de 30% de sal. Aí é impossível mesmo ter vida, né? É impossível mesmo. Agora, subtópico 3, vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação num princípio. Os pecadores em En-Gedi até em Eglaim lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. Em Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Eu destaquei aqui uma coisa interessante, que essa visão do mar, essa visão das águas e do mar, faz lembrar a criação num princípio. Como que a Bíblia fala que era num princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Vai falar que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas. Parava sobre as águas. E quando Deus deu a ordem ali, começou a se separar. A água começou a se separar da terra, as águas das águas, né? Águas dos céus com as águas da terra. Começou a haver uma separação. E as águas começaram a se separar da terra, aí surgiu a terra que a gente pisa hoje, surgiu das águas. Então vejam, irmãos, que até o planeta Terra foi batizado nas águas, não é verdade? A mesma representação. Deus, ele criou uma coisa nova, era uma coisa sem forma e vazia, aí Deus queria criar algo maravilhoso, algo novo. Essa terra, isso aí é um tema para outro, outro dia, né? Essa terra, irmãos, segundo alguns estudiosos, dizem que a terra estava sem forma e vazia. Por quê? Já existia a terra, mas estava sem forma e vazia. Por quê? Porque Deus, ele não cria tudo perfeito? Segundo alguns estudiosos, é porque Satanás, ele foi lançado na terra e destruiu tudo. Segundo alguns estudiosos, né? Uns pensam assim, outros entendem que não. Então, Satanás, quando foi lançado, causou aquela destruição. Aí Deus queria fazer o quê? Reformular a terra ali, né? Trazer algo novo ali, algo bonito. Então, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava. Então, quando Deus fez essa separação, aí surgiu a terra. É como se a terra tivesse sido batizada nas águas e se tornou uma nova terra. É assim nas nossas vidas também. Nós, sem Jesus, nós somos sem forma e vazios também, né? Somos sem formas e vazios. Então, irmãos, quando nós somos batizados nas águas, batizados no Espírito, aí nós voltamos a ter vida também. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Então, é o mesmo exemplo. Vamos lá para o subtópico 4 para encerrarmos. Sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Irmãos, isso aqui é forte, viu? Eu achei forte essa parte também. Então fala que todo o Mar Morto vai voltar a ter vida, menos alguns charcos. Tendo que charcos são algumas poças, né? Algumas poças de águas. Não vão voltar a ter vida. Agora, já se perguntou por que isso? Por que todo o mar vai voltar a ter vida e alguns charcos não vão voltar a ter vida? Vamos ler aqui,
Há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo. Talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais até para o tempero, como o sal para o sacrifício. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então, os estudiosos, eles não sabem por que esses charcos não vão ser vivificados, restaurados, né? Agora, nós podemos trazer um exemplo para a nossa vida espiritual. Veja que receberam a mesma água, a água que saía do templo, a água que cura. Receberam a mesma água, mas esses charcos não foram restaurados. Irmãos, é assim na igreja também. Nós recebemos da mesma água, nós recebemos do mesmo Espírito, irmãos. Mas se a gente não tiver cuidado com as nossas vidas, irmãos, nós podemos também, né? Nós corremos o risco de não receber essa vida também, morrermos espiritualmente. A Bíblia fala do perigo da morte espiritual. Eu separei aqui um trecho na minha Bíblia, eu vou ler para os irmãos não precisam abrir, só para a gente ganhar um tempinho aqui, mas eu separei um texto aqui, irmãos, um texto de Hebreus, olha só que interessante, Hebreus capítulo 6, irmãos, só anotem, Hebreus capítulo 6, versículo 4, olha só o que diz aqui, a partir do versículo 4, olha só. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha o que ele está falando. Pessoas que receberam do Espírito, experimentaram da boa palavra de Deus, irmãos, experimentaram coisas do mundo vindouro, mas caíram. Tem algumas traduções que vai dizer recaíram, ou seja, caiu várias vezes. Aí, irmãos, então chega um ponto que a pessoa pode morrer, e aí a Bíblia fala, ó, é impossível renovar para o arrependimento. Então esse perigo da gente estar inconstante, né? Um dia está com Deus, outro dia está com o mundo, um dia está em comunhão com Deus, outro dia abandona Deus, está recebendo da mesma água, mas se a gente não buscar a santificação, a gente vai ficar igual aqueles charcos, que não vai receber vida, mesmo recebendo da mesma água. Então está vendo? Que não é apenas estar na igreja, mas é ser igreja. Estar na igreja qualquer um pode estar. Agora ser igreja que é diferente, irmãos. E todos nós dependemos do Espírito Santo para ficarmos de pé, né? Não é pelas nossas forças, não é porque um é melhor ou outro é pior, não. É porque nós precisamos de estar bebendo dessa água. E só para encerrar e falar um pouco do milênio aqui, o que foi dito sobre o milênio. E só uma curiosidade, diz que no milênio as pessoas ainda vão envelhecer, mas elas vão durar mais tempo. Olha só o que diz aqui em Isaías 65, versículo 20 ao 23, é o último versículo, apenas como curiosidade. Isaías 65, versículo 20 ao 23, diz assim, ó, não haverá mais nela, aqui está falando do milênio, irmãos, ó, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Pode passar pelo versículo 21. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Aqui é o milênio. Pode passar, Pedro. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Versículo 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Então, apenas uma curiosidade sobre o milênio, né? As pessoas ainda vão envelhecer, mas vão viver muito mais tempo do que agora. E isso não confunda o milênio com os novos céus e a nova terra. E se quiser saber um pouco mais do milênio, leia lá Isaías 65, todo o capítulo, que fala bastante sobre o milênio ali. Conclusão dessa aula, para a gente encerrar. As águas terapêuticas... Oi? Sim, está falando aí, né? Na sua Bíblia, né? É a última oportunidade, porque... Zacarias 14. 14, o versículo
16, 17. Os irmãos anotem que é interessante também, né? Muito bom, essas coisas que acrescentam na aula. Então tá vendo, irmãos, a última oportunidade, né? Nós falamos da batalha da Armagedon, vai ser implantado o milênio, o diabo vai ser solto, mas depois ele vai ser liberto novamente para quê? Para enganar as nações. Realmente, depois disso aí, que o diabo for lançado no lago de fogo, aí já vem o novo céu e a nova terra. Então é a última chance mesmo. Vamos lá. E o milênio, é interessante dizer também que o milênio, ele tem várias linhas, né, de interpretação, de pensamentos. Tem gente que acha que o milênio já está acontecendo. Algumas doutrinas entendem que o milênio é espiritual e já está acontecendo, né? Aí nós entendemos que o milênio é literal, vai ter um templo literal. Por quê? Porque fala até das medidas do templo. Vai ter tantos metros, tanta largura, altura. Vai falar várias coisas que possuíam no primeiro e no segundo templo também. Oi? Sim. Aí a segunda vinda já é a segunda vinda já que Jesus vem definitivamente. A segunda vinda que já é para que Jesus volta, pisa como é que é o nome do lugar lá, meu Deus do céu? No Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras. Essa segunda vinda de Jesus já é em definitivo, né? Já é em definitivo para implantar os novos céus e a nova terra, a segunda vinda em definitivo, né? Então nós podemos dizer que a segunda vinda é o último evento que vai acontecer depois de tudo, o último evento é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí os novos céus e as nova terra que vão descer, o milênio é apenas um período de 1000 anos. A segunda ressurreição, a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá, na segunda vinda. As águas terapêuticas do rio da visão, o milênio, Suzana, esse período do milênio aí, as pessoas que já morreram em Cristo vão voltar para reinar com Jesus, mas não é... Isso. Mas não é ainda para implantar o novo céu e a nova terra, é para reinar com Jesus. Vai ter a batalha, Jesus volta com a sua igreja e eles vão voltar para reinar junto com Jesus. Os que morreram com Jesus, porque os que não morreram vão estar reservados para o dia do juízo final. Entendeu? Jesus ele volta com a sua igreja para derrotar aqueles que se levantarem contra Israel na batalha de Armagedon. E ele volta com a sua igreja para vencer tudo. Entendeu? Aí isso dá muita contradição e muita confusão. Porque tem gente que até pensa assim, como é que vai ser? Vai ter pessoas salvas, glorificadas e outras que ainda vão ser salvas ainda? É realmente muito difícil de entender, irmãos. Mas os estudiosos até divergem sobre isso. Então realmente é muito tempo de estudo e muitas coisas para dizer. Mas a segunda vinda, Jesus volta com a sua igreja para reinar no milênio, no período do milênio. E depois que é instituído os novos céus e a nova terra. Depois do juízo. Juízo final. Vamos lá. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para o Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Então, irmãos, o principal que essa lição nos ensinou é isso, que para nós termos vida, né, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser totalmente imersos no Espírito. E como o tema é interessante, minha filha até fez umas perguntas interessantes, olha como é que é bom, né? Você chegar na sua casa e começar a estudar com seus filhos, né, com os jovens, com seu companheiro, estudar sobre essas coisas. Juízo final, milênio, arrebatamento, né, grande tribulação, todas as coisas do fim dos tempos. Que aí vocês vão ali, ó, resolvendo suas dúvidas, suas questões. Muitas vezes a gente vai estudar, a gente fica com mais dúvida ainda. Mas isso é bom para nos dar vontade de estudar cada vez mais. Porque se a gente souber de tudo, a gente não vai querer estudar mais. Não é verdade? Verdade. Então é a bênção do Senhor, irmãos, e é algo complexo. Não vou dizer que é algo fácil, não. É algo complexo, realmente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição. Próxima lição qual é? Leia aí para mim alguém, que eu já fechei minha revista. Próxima lição. O Senhor está vindo?